Bom, nós vamos, o assunto é continuidade, na verdade, às progressões aritméticas, né, que nós vimos, a fórmula geral, né, nós tínhamos visto já, de uma PA, né, que era justamente aquela n igual a 1 mais n menos 1 multiplicado pela razão, né. Agora nós vamos ver o seguinte, existe uma fórmula aqui, né, para cálculo, né, da soma dos termos de uma PA finita, né. Então, por exemplo, se a gente tiver uma sequência, né, de 1 a 50, né, nós vamos ter aí 50 termos. Então, se eu quiser somar 1 mais 2 mais 3 até chegar lá nos 50, né, eu teria que fazer isso, né, somando 1 a 1 até chegar nos 50. Mas aí aqui tem a história de um matemático, né, chamado Gauss, Gauss, né, Carl Friedrich, que viveu lá no século XVIII, né, que nasceu em 1777 e faleceu em 1855, né. É considerado um dos maiores matemáticos de todo o tempo, né. Gauss teve estatura de Arquimedes e Newton, dois importantes matemáticos aí da história, né. Gauss contribuiu a todos os ramos da matemática e para a teoria dos números, né. Aí tem um pouco, uma breve história dele aí, né. O curioso é a gente registrar aí essa história, que às vezes os livros didáticos trazem, né. Até o livro de vocês, né, tem essa historinha lá na hora que fala da soma da PA, tá? Soma dos termos de uma PA finita. Acho que a Ana Beatriz entrou aí. Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Então, dando continuidade ao que eu estava falando, para a gente dar a introdução aí, o livro de vocês, ou seja, quem tiver aí, já a Ana Beatriz e o Arthur, quem não devolveu o livro da primeira série, né, que vocês devem ter recebido o ano passado, dá um jeito de entrar em contato com a escola e devolver, né, porque o livro é importante. Então, por exemplo, isso aí está no volume 2, né, então vocês teriam já acesso a isso aí, e tem essa historinha lá, né, o que diz a história aqui, ó. A professora primária do Gauss, né, para manter a classe ocupada, lhe passou a tarefa de fazer a soma de 1 a 100, né? De 1 a 100. Tarefa que Gauss, né, o matemático, cumpriu quase que de imediato com a utilização da fórmula da PA. Quer dizer, essa fórmula não existia, né, mas ele lá começou a já perceber que era possível fazer isso, né? Para a gente entender o que ele pensou, ao invés da gente colocar de 1 a 100, né? Preciso lembrar que de 1 a 100 eu tenho 100 números, né? Ele imaginou o seguinte, ó, se eu escrevesse, no caso dele, né? Ele pensou de 1 a 100 e depois escrever ao contrário, né? A sequência ao contrário, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar no 100, depois 99, 98, tal, embaixo até chegar no 1. Para já não fazer uma coisa tão grande assim, eu pensei numa PA bem curtinha aqui, com 4, né? 2, 4, 6, 8. Então, ela está na ordem normal, né, da PA. Aqui eu escrevo na ordem inversa, 2, 4, 6, 8. Então, o que ele percebeu? Que ao você fazer isso, a soma dá uma constante, dá sempre o mesmo valor, né? No caso, e que coincide, inclusive, né, com a soma do primeiro com o último termo, né? Já que você escreveu na ordem inversa, o último termo ia ser somado aqui com o primeiro, que dá 10. Mas todos eles aqui, né, quando você faz isso, é sempre constante. Então, ele imaginou o seguinte, né? É como se eu somasse, se essa soma dá 10, somasse todos esses 10 de acordo com a quantidade de termos. Se eu fosse pensar aqui, né, eu tinha que somar o 10 aqui, ó, 1, 2, 3, 4 termos, né? Teria que somar o 10 aqui, 4 termos, que daria 40. Só que, na verdade, se a gente imaginar, eu estou somando a PA duas vezes, né?
Primeiro eu estou somando ela na ordem normal e a ordem inversa. Então, eu tenho a soma de duas PA. Se eu quero a soma de um só, basta dividir por 2, né? Então, eu tenho aqui, né, essa soma que dá 40, dividido por 2 dá 20. E se eu somar os números aqui, ó, 2 mais 4, 6, 6 mais 6, 12, mais 8, 20, tá? E isso aí poderia fazer de 1 a 50, poderia fazer de 1 a 100, né? E daí você chega na fórmula, né? Quer dizer, o dobro da soma, né? É o primeiro com o último, n vezes, tá? Eu não sei se aqui eu coloquei ela um pouco mais resumida, mas ela está aqui, ó. Seria Sn, né? Dependendo do número de termos, A1 mais AN, que é o último termo, multiplicado pela quantidade de termos e dividido por 2, né? Porque em todos os casos aí a gente, numa situação dessa, eu teria a soma das duas PA, né? Uma escrita na ordem normal e outra escrita na ordem inversa, tá? Bom, eu fiz questão de contar essa historinha, porque eu sei que a questão da fórmula, né? Pois na sequência nós vamos ter a PG, que tem outra fórmula, a soma da PG também é uma outra fórmula. Então, para vocês lembrarem, né? Pode memorizar aqui, caso esqueçam, né? Memorizar aqui uma PA mais curtinha, tal. Ver que a soma dela sempre dá constante, ver que eu estou somando duas vezes, portanto, eu teria que dividir por 2, né? E que essa soma sempre coincide com a soma do primeiro com o último termo, tá? Por isso, a fórmula aqui, que duas vezes a soma, dá isso aqui. Se eu quero uma vez, basta dividir a 1 mais a n vezes n, dividido por 2, tá? Então, para que vocês tenham uma ideia... Bom, até aí a historinha vocês entenderam por que essa soma aqui é duas vezes e tal, ou o Arthur e a Ana Beatriz aí entenderam ou tem alguma dúvida? Entendi sim, professor. Tá. Então, vamos ao exemplo aqui, né? No segundo slide. Depois eu vou passar esse slide aí para vocês lá no WhatsApp, né? Vou pegar dois exemplos simples aqui, né? Eu vou tentar, depois, na hora de passar a lista de exercício, localizar uma questão que caiu recentemente numa das provas do Enem, né? Trata-se lá de uma produção, né, de grãos, né, de uma cooperativa lá, e que, assim, o crescimento da produção de ano após ano, ela, como diz assim, ela se dá numa PA, né? Aí ele quer saber, num determinado período ali, né, mantendo essa posição constante, qual é o total da produção nesse período, né? Então, na verdade, é a soma da PA dessa quantidade de termos. Então, é só lembrar dessa fórmula, né? Achar lá o primeiro, acho que o primeiro termo é dado, não é dado o último lá. Então, é possível dar o primeiro e o segundo ano de produção. É só fazer o segundo menos o primeiro, você tem a razão. Aí, para achar lá, sei lá, se era o sétimo ano da produção, você vai ter que achar o A7 lá, né? Então, primeiro usa a fórmula geral, depois vem aqui para a fórmula da soma, tá? Então, quem lembrava disso quando aprendeu PA, não teve dificuldade de resolver esse tipo de problema. Bom, então vamos ler aqui o nosso primeiro exercício aqui, ó. Primeiro, calcule a soma dos 30 termos da PA, 4, 9, 14 e 19. Bom, primeira coisa aqui, constatar que de fato é uma PA, né? Se eu fizer aqui, ó, 9 menos 4, dá 5, né? 9 menos 4, 5. Então, ó, pegando aqui, 4 mais 5, 9, 9 mais 5, 14, 14 mais 5, 19. Se eu quisesse saber o próximo termo, seria 19 mais 5, 24. E assim por diante, tá?
Bom, como ele quer a soma dos 30 termos, eu teria que achar o último, né? Porque na soma, na fórmula da soma, eu preciso do primeiro, o primeiro está aqui, é o 4, mas eu não tenho o 30º termo, então eu vou usar a fórmula geral, né? Que é essa aqui, o AN, A1 mais N menos 1 vezes a razão. A razão eu já vi ali é 5, a quantidade de termos são 30 termos, então 30 menos 1, tá? Isso dá o quê? O A1, que é 4, mais 29 vezes 5. 29 vezes 5 dá 145. 145 mais 4, 149. Bom, agora é só vir aqui na fórmula, né? Meu A1 lá é 4. O meu A30 eu acabei de achar ali 149, vezes 30, né? Dividido por 2. Agora, é muito mais fácil aqui eu fazer uma simplificação, né? Dividir o 30 por 2 dá 15 e o 2 por 2 dá 1. Quer dizer, desapareceu o denominador, eu vou ter essa soma multiplicado por 15, né? Então, 4 mais 149, 153, né? Vezes 15, 2.250. Então, a soma dos 30 termos desta PA corresponde a 2.250. O segundo não é muito diferente. O único cuidado que a gente tem que tomar aqui é quando a gente tem vários primeiros termos aqui negativos, né? Então, calcule a soma dos 51 primeiros termos da PA. A recomendação que eu sempre dou aqui, né, ao invés de você fazer, por exemplo, 15, aliás, né, o segundo termo menos o primeiro, né, pode ser. Então, menos 11, menos 15, que vai dar menos 11 mais 15. Mas é até interessante a gente usar o último e o penúltimo termo que aparece aqui. Eu teria o quê? 1 menos 3, seria 1 mais 3. Esse menos 3 fica mais, né? Então, 1 mais 3 é igual a 4. Bom, tem a razão, posso até vir aqui para verificar se eu calculei certo a razão, né? Olha, menos 15 mais 4 dá menos 11, menos 11 mais 4 dá menos 7, menos 7 mais 4 dá menos 3, menos 3 mais 4 dá 1, tá? O próximo número seria somando 4, né? 1 mais 4, 5, e assim por diante. Bom, eu quero achar o A51, meu A1 eu tenho aqui, é o menos 15, tá? E eu tenho que fazer o quê? 51, né? Que eu quero achar a quantidade de termos 51, N menos 1, então 51 menos 1 vezes 4. 51 menos 1 dá 50. 50 vezes 4, 200. Então, 200 menos 15, né? Aqui, eu fiz errado aqui. Eu pus 185, 185 já seria a resposta. Está errado aqui, tá? Depois eu vou corrigir. Então, ó, aqui é 200, né? Menos 15 dá 185, né? Então, eu teria que fazer o quê? O 185, somando aqui, né? O A1, que é o menos 15, mas dá 170. 170 dividido por 2, né? Que eu vou dividir aqui por 2, vai dar 85, 85 vezes 51, tá? Isso seria exato, aqui dá, eu já fiz, né? Aqui daria 200, somado aqui com A1, mas como A1 é menos, então é 185, né? 200, aliás, 200 menos 15 dá 185, né? 185, 200 menos 15, 185. 185 dividido, aliás, não é dividido, né? Seria o A1 mais 185, né? Daria 185 menos 15, que dá 170, dividido por 2, 85. Então, aqui seria 85 vezes a quantidade de termos, vezes 51, tá? Que eu já dividi lá por 2, né? Então, 85 vezes 15 daria, então, a soma, né?
Bom, alguma dúvida aí, pessoal, com o primeiro ou com o segundo? Alguma dúvida? Aí sempre eu tenho que achar o último termo, porque às vezes nem sempre é dado, né? É dado alguns termos que é possível eu encontrar a razão, né? É dado às vezes o primeiro termo, né? Então eu tenho a 1, tenho a razão. O que eu preciso achar é o último termo aí, que faz parte da soma, né? Pode ser o A30, pode ser como no 2, o A51, né? Para que eu ache depois, né, através do termo geral, esse último termo que vai fazer parte da soma, né? Depois é só somar o primeiro com o último e multiplicar pela quantidade de termos e dividir por 2, tá? De alguma forma, né, ou essa quantidade de termos é par, como é o caso do primeiro, né, são 30 termos. Aqui no segundo, a quantidade é ímpar, mas a soma aí vai dar um número par, tá? Essa soma do A1 com a N aí, tá? Então, isso sempre vai acontecer, né? Quando eu tenho uma quantidade par, né, é mais fácil porque dá para dividir essa quantidade, né? Pode ser 10, 20, 30, 100, 200. Então, quantidade par. Quando é ímpar, no geral, a soma do primeiro com o último dá uma soma par, né? Aí eu posso simplificar com 2, né? Para evitar de ter que multiplicar e depois dividir, é muito mais complicado, né? Então, tá aí, né, uma situação, né, que vocês podem tá pensando aí, né, exatamente como fazer aí, né, essa soma, tá? Pessoal, alguma pergunta? Não. Tudo bem, então? Bom, como eu disse para vocês, eu vou passar uma lista depois, assim, um pouco parecido com essa. Uma delas, conforme eu já disse, né, eu vou até parar aqui a gravação, né?